Hoje o vídeo não podia ser sobre outro assunto, é a respeito das eleições e como isso impacta nos investimentos. Eu vou tratar desse vídeo da seguinte forma: eu vou falar o que eu vou fazer ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos com os meus investimentos, tá bom? Então acompanha até o final que você vai entender um pouco do que eu vou fazer. Mas antes, queria te convidar aqui para já seguir o meu canal. Se inscreva aqui abaixo. Vamos começar pelo que está acontecendo? Não é segredo para ninguém. Teve uma eleição presidencial realizada ontem, né, em que o candidato Lula foi eleito. E o que isso significa para os investimentos, né? Bastante coisa, uma vez que o Brasil ele é um país em que o governo federal e o Estado em geral ele tem uma influência grande na economia. Ainda, infelizmente, não temos nenhuma definição dos principais cargos, né? Quem que vai ocupar os principais cargos relacionados à economia. A economia é talvez o ministério que tem maior influência nos mercados, nos investimentos, qual vai ser a política econômica, a política fiscal, e ainda não temos nenhuma definição. Lembrando também que as estatais são muito importantes no Ibovespa. Eu estava fazendo as contas ontem, mais ou menos 17% do Ibovespa é constituído de estatais, então as estatais elas são relevantes, né? As estatais federais são relevantes no Ibovespa. Também ainda não temos nenhuma definição e obviamente que isso gera incerteza perante os investidores, né? Eu acredito que o maior desafio deste governo eleito, e mesmo se fosse o governo Bolsonaro reeleito, é o desafio fiscal, né? Foram feitas muitas promessas da campanha, né? Vamos manter os R$ 600 de auxílio, né? Vamos fazer um monte de coisa. E qual que é o problema de promessas? É que as promessas às vezes são feitas para serem cumpridas, e se forem serem cumpridas, precisa ter uma retaguarda de receita. Da onde vai vir o dinheiro para cumprir com as promessas eleitorais? Eu acredito que a atual conjuntura fiscal não suporta, né, a atual conjuntura de arrecadação não suporta o tanto de promessas que foram feitas. Então o meu questionamento, e eu vou fazer um vídeo hoje à tarde com um dos caras que eu acho que mais entende de orçamento do Brasil, vou soltar mais tarde, é da onde vem o dinheiro? Da onde que vai vir o dinheiro para dar sustentação a todas as promessas? Ou as promessas não vão ser cumpridas, ou provavelmente vai ter que ter aumento de arrecadação, aumento de impostos, né? E não sei se os eleitores e as empresas têm capacidade, têm balanço para suportar novos impostos, né? Tem um conceito de economia, chama curva de Laffer, né? Tem basicamente assim, a arrecadação vai crescendo conforme o percentual do PIB vai aumentando, né? Em termos de impostos, o imposto percentual do PIB vai aumentando, só que tem uma hora que ele cai. Se aumenta o imposto, a arrecadação cai. Eu acredito que no Brasil tem vários impostos que a gente já está para lá da curva de Laffer. Se aumenta o imposto, a arrecadação cai. Então, eu me preocupo um pouco com o lado, pouco não, bastante com a questão fiscal. Bom, o Lula, que foi o candidato eleito, na minha visão, e das pessoas que eu mais converso, né, tenho muita fonte em Brasília, não terá uma vida fácil, né? Na Câmara, no Senado e por parte dos governadores também, né? Se a gente for ver os principais estados brasileiros, eles são liderados por lideranças, né? Por governadores que são antagônicos ao Lula, ao PT, e os governos eles têm uma influência muito grande nas bancadas lá na Câmara, né? E também não precisa ser gênio para ver que a Câmara
tem um componente muito grande de, vamos dizer assim, bolsonaristas, né? Então, eu acho que isso é bom, porque mostra que ideias, vamos dizer assim, mais radicais não terão vida fácil na Câmara, no Senado e no governo. Vai ter que ser um governo que vai ter que dialogar com várias frentes da sociedade para tentar fazer qualquer reforma, qualquer aumento de imposto, qualquer medida vai ter que ser muito debatida. Acho que vai ser muito diferente de governos petistas do passado que tinham uma carta branca da sociedade maior. Então eu vejo esse equilíbrio como positivo, né? É algo novo, algo que nunca tivemos no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Tem alguns estudos que mostram que os melhores governos para a economia e também para os investimentos, né? Basta medir pelo SP500, os melhores governos para os investidores foram aqueles que existe um equilíbrio entre Câmara de um partido e presidência do outro, né? Ou seja, ou um presidente democrata e uma Câmara republicana, ou um presidente republicano e uma Câmara democrata. Esse tipo de equilíbrio ele foi salutar para a economia americana. Vamos torcer para que seja para o Brasil também, né? Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter um certo equilíbrio entre os poderes, e isso aí eu acredito que tira um pouco da carta branca que existiu no passado e que levou a problemas, né, fiscais. As estatais tiveram muitos problemas no passado. Eu acho que esse equilíbrio de forças ele é salutar. Respondendo à pergunta, o que eu vou fazer com os meus investimentos hoje? Nada, não estou mudando nada. Eu não acho que você também deveria fazer mudanças bruscas nos seus investimentos. A minha estratégia continua a mesma, minha estratégia não mudou. Qual que é a minha estratégia? Comprar ativos de renda variável em geografias diferentes, né? Então eu não compro somente ativos no Brasil, eu compro ativos nos Estados Unidos, tenho até aumentado um pouco meus investimentos em outras geografias também, né? Em setores diferentes, né? E eu busco boas empresas, bons ativos a bons preços. Óbvio que a gente pode fazer aqui uma grande discussão do que é um bom preço, do que é uma boa empresa, mas essa é a minha estratégia. Comprar ativos de renda variável, seja ações, fundos imobiliários, em geografias diferentes, né, em setores diferentes, e tento comprar boas empresas, bons ativos a bons preços. Simples assim, minha estratégia não mudou, tá? Continua a mesma, e dito isso, não estou mudando nada na minha carteira. Estou muito feliz com as minhas empresas. E uma coisa que eu acho muito boa e que tem sido pouco dita por aí, é que eu acho que, independente do que venha, as empresas brasileiras nunca estiveram tão fortes. O balanço das empresas é forte, as margens das empresas estão muito bem, né? O retorno sobre capital está muito bom, a alocação de capital das empresas brasileiras está muito boa. Então, não sabemos o que vem pela frente, né? Mas independente do que vier, eu acho que as empresas brasileiras elas estão fortes como nunca para resistir ao que vier. Pode ser que venha alguma coisa boa, pode ser que venha uma coisa ruim, pode ser que venha alguma coisa no meio do caminho. Seja lá o que vier, eu acho que as empresas brasileiras estão preparadas. E lembrando que governos terminam, né? Tem começo, meio e fim, né? Os presidentes vão, as empresas ficam. E eu acho que as empresas brasileiras têm hoje o balanço para suportar o que vier, né? Eu acho que a Suno foi a primeira empresa a falar abertamente e de maneira vocal a importância de investir fora, né? Se você não investe fora, eu acredito que você deveria considerar. Por que investir fora é importante, né? Porque quando a gente tem choques na economia nacional, o que acontece geralmente? A bolsa cai e o dólar sobe. As empresas de fora, elas estão blindadas, né? E você tem uma parte do seu patrimônio em dólar. Então, se o dólar sobe em moeda local, né, em reais, o seu patrimônio ele se valoriza. Então, se você ainda não tem uma parte no exterior, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 10% no exterior. Se não tinha na sexta-feira, é bom que você já considere ter hoje, tá? Então, sempre considere ter uma parte
no exterior. Essa volatilidade que deve ter nos mercados, né, a bolsa abriu caindo, até recuperou agora antes de eu gravar, pode trazer oportunidades, né? A volatilidade das ações é sempre ou quase sempre maior do que a volatilidade do ativo subjacente. O que eu quero dizer com isso? Né? O fluxo de caixa das empresas não muda tanto quanto a oscilação da bolsa. E essa oscilação, que certamente pode aumentar nos próximos dias, né? Como já aumentou nos últimos dias, pode ser que se crie oportunidades. Então, eu acho que o investidor de longo prazo ele tem que ficar de olho no mercado, né? Para terminar, eu queria dizer aqui que eu comecei a investir no começo de 2003, né? E eu comprei ações em todos os governos, né? Passei pelo Lula 1, né? Comecei em 2003, logo no começo do primeiro mandato do Lula, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, e eu posso dizer que eu ganhei dinheiro em todos os governos, com exceção da Dilma, né? Ali acho que ninguém conseguiu ganhar dinheiro, mas eu acredito que para o investidor de longo prazo sempre existirão oportunidades de investimento. Ganhei dinheiro com todos os governos, não que eu ganhei do governo, né? Eu ganhei investindo através da bolsa, mas eu acredito que sempre uma empresa bem administrada, um bom negócio, comprado no preço certo, ao longo do tempo, vai criar valor para os seus acionistas. Essas são regras imutáveis dos investimentos, tá bom? E para terminar, eu queria dizer para você que não mude a sua estratégia só porque o presidente não é aquele que você gostaria, ou se é aquele que você gostaria, né? Eu acho que se você tem uma estratégia de investimentos, você deveria seguir ela. Se você não está confortável com a estratégia que você adotou, se muda um presidente, talvez você não devesse ter adotado aquela estratégia. Sua estratégia deveria ser imutável, independente de quem assume o poder, tá? Então, eu não vou mudar a minha estratégia, eu recomendo que você também não mude, tá? Para finalizar, queria convidá-los, né, a participar da Black Friday da Suno, né, aquela época do ano que a gente faz uma promoção exclusiva para quem quiser ser nosso assinante em condições ultra especiais, né? Por que assinar a Suno? A Suno criou valor para os seus assinantes desde o início. Todas as nossas carteiras, elas superam os índices de mercado, ou seja, quem seguiu as nossas orientações teve retornos acima da média. E se você investe, eu imagino que você queira retorno. E se você quer ter retorno acima da média, eu acho que o time da Suno até hoje sempre foi muito competente para trazer recomendações que trouxeram bons negócios para os nossos assinantes, tá bom? Então não deixe de se inscrever na Black Friday da Suno, é a sua chance de ter acesso a esse time vencedor em condições especiais, tá bom? Vou botar o link aqui na descrição e eu vou fazer um vídeo hoje à tarde para tratar da questão fiscal com o Romero Arruda, que é um dos caras que mais entende de finanças do governo federal que eu conheço, tá bom? A gente se vê hoje de tarde. Tchau, tchau.